Bom dia, meus queridos, graça e paz. É um prazer muito grande, né? Cada domingo estar entrando aí na sua casa para poder estar falando desse grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ter te dado uma semana abençoada e abençoadora. No livro de Isaías, no capítulo 64, o profeta deixa para nós a seguinte mensagem: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa é a nossa esperança, né? De cada dia Deus estar trabalhando em nós, trabalhando por nós e trabalhando através de nós. Nós temos sentido no mundo já esse mover de Deus, né? Deus capacitando homens, Deus capacitando empresas, para que no futuro próximo, né, tenhamos uma vacina em que todos possam ser imunizados. Deus tem trabalhado, a sabedoria de Deus está lá, a sabedoria de Deus está lá nos cientistas, nos laboratórios, é Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do céu, do nosso Deus eterno. Então a Ele toda a honra, toda a glória. Então o texto diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu Deus como nosso, né, que habita, que ama, que guarda, que trabalha para aqueles que hão de herdar a salvação. Guarde essa palavra aí no seu coração. E eu gostaria também, nessa palavra introdutória, dos irmãos continuarem orando aí pela igreja, né? Pelos nossos projetos que nós temos colocado aqui, que é esse projeto de mídia, né? De adquirir os nossos equipamentos, para nós produzirmos e termos um conteúdo melhor. Que os irmãos estejam orando também pelo preparo da igreja para o retorno gradual. Nós não sabemos o dia ainda, mas nós temos que tomar algumas providências, né? No que se diz respeito a preparar o tempo para esse retorno. Então os irmãos já estejam orando, mas enquanto esse momento não chega, vamos continuar com as nossas reuniões de oração, esteja lá nos grupos de oração, ouvindo os estudos bíblicos, as mensagens, divulgando, transmitindo, passando para outros, orando na sua casa, seja igreja, mesmo não estando aqui na igreja, mas passe lá fora os valores que você tem recebido aqui. Então Deus te abençoe, viu, meu querido? E os aniversariantes, né? No dia 25, né, a Isabel Aragão fez aniversário, que Deus abençoe, a Lívia, lá do Betel, a Sidneia, lá do Monte Sinai. No dia 26, o André Vital, que Deus abençoe, a Glória Fogaça, lá do Betel. No dia 27, o Ian Inácio. No dia 28, nosso irmão Jader Silveira, que Deus abençoe, o Edson Souza, lá do Betel. No dia 29, também dia 29 e no dia 30, Floriano Gonçalves Aragão, o Gabriel Levenhagem, que Deus abençoe. Dia 31, Matheus Rosenthal, que Deus abençoe esses queridos que essa semana fizeram aniversário. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, seus olhos estão sobre nós, e a tua palavra então diz que nem os nossos olhos viram, ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Que nesses dias possamos estar com o coração preparado, com o coração certo e sincero diante do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então nós vamos ter o nosso momento de louvor, um momento de adoração, como nós temos falado sempre. Esse é o momento, né, de nós depositarmos no altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas ofertas missionárias para esses projetos da igreja. Que o seu coração esteja ligado nessa missão. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha cada dia
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada e agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Estrada de Jesus, é muito bom estar aqui. Eu estava lembrando, né, quando o Senhor Jesus estava lá com seus discípulos, tanta gente apertando, as crianças querendo ir aonde Jesus estava, e muitos não deixando, né? E Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. O salmista fala que da criança sai o perfeito louvor. Um dia Jesus toma uma criança, põe no meio e diz: quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Então a criança, ela tem uma importância no reino. Por isso que eu gosto cada manhã estar aqui trazendo uma palavra toda especial para o coração das crianças. Hoje eu quero falar de um assunto que é muito sério e que você, criança, papai, mamãe, deve prestar muita atenção. Algo que é terrível dentro da casa, que é sobre a fofoca e sobre a mentira, falar coisas erradas. Há uma história que vocês todos conhecem, que é a história, vocês sabem de quem é essa história? Olha essa figura, tá dando para ver essa figura aqui? Tranquilo, deu para você saber quem é? Ah, muito bem, é o Pinóquio. A palavra Pinóquio é uma palavra italiana, né, que vem da árvore pinus, né, Pinocco. Então daí que saiu a madeira que fez o Pinóquio, que é um pinhão. Ele era um menino, né, que um marceneiro criou. E o grande sonho do Pinóquio era se tornar um menino, ser gente. E ele assim, então, foi crescendo. E uma coisa interessante na história do Pinóquio é que toda vez que ele falava uma mentira, o seu nariz crescia. Já pensou se isso acontecesse nos nossos dias? Cada vez que você contasse uma mentira, o seu nariz crescesse? Mas você já parou para pensar que às vezes eu acho que ele cresce? Porque a gente, quando conta uma mentira, a gente não fica vermelho? A mamãe ou o papai não descobre que a gente está falando uma mentira? Eu acho que quando a gente fala mentira, o rosto da gente cresce, o nariz cresce, fica vermelho. Então a mentira é algo terrível. Cada vez que ele fazia uma palavra ruim ou mentia, o nariz crescia. E isso deixava ele muito embaraçado, porque cada vez ele tinha que encontrar outra mentira para encobertar aquela primeira mentira. E assim ele entrou em muita enrascada. Mas ele tinha um amigo. E esse amigo, vocês também devem lembrar. Esse amigo, tchan, 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 é o Vagalume. O Pinóquio, ele tinha um amigo. E seu amigo era um grilo. Esse amigo era a consciência do Pinóquio. Ele ficava ao lado do Pinóquio dizendo: Pinóquio, presta atenção, não faz isso. Pinóquio, presta atenção, não entra nesse lugar. Pinóquio, obedece seu pai, obedece seu avô, não tire isso daí. Era a consciência, falava ao ouvido dele para ele não se meter em enrascada. Todas as vezes que ele ouvia o seu amiguinho, ele se saía bem. Mas quando ele não ouvia, ele só se metia em enrascada. E mesmo tendo o amigo do seu lado, quantas não foram as vezes
que o Pinóquio teve o seu amigo de pendurado no seu nariz. E assim, então, pela desobediência, pela mentira, o Pinóquio sofreu muito na sua vida e quase perdeu os seus sonhos e os seus ideais. Por que, criança, que eu querendo contar essa história para vocês? Nós somos um pouco do Pinóquio, né? Às vezes a gente não quer, mas a gente acaba contando uma mentira, falando mal dos outros, fazendo um bullying, falando mal das pessoas. E às vezes isso fica no nosso rosto. O nosso rosto fica conhecido, porque as pessoas percebem que nós estamos falando a mentira. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus também é esse vagalume no nosso ouvido, que fica dizendo, não faça isso, não ande por esse caminho. Então aquele que lê a Bíblia e ora, o Espírito Santo de Deus fala com o coração da gente e diz, você está errado, você não devia ter brigado, você não devia ter tirado aquilo, você não devia ter falado daquele jeito, não devia ter dito aquele palavrão. O Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração e a gente então aprende a fazer as coisas certas. Quando Pinóquio dava ouvido ao seu amigo, ele se dava bem, mas quando ele não dava ouvido, se dava mal. E assim somos nós, quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós ouvimos a voz de Deus, a oração, a gente é muito feliz. Então a minha palavra para você, criança, coloque seus lábios diante do Senhor, seu coração diante de Deus. Peça a Deus, Senhor, eu não quero falar mentira, eu não quero falar palavrão, eu quero ouvir a sua voz, quero te obedecer, só quero fazer o que é bom, justo e reto. Não quero ferir, não quero machucar. E que da minha boca só possa sair palavras que agradeçam e que louvem ao teu nome. No nome de Jesus. Amém? Então, criançada, que a palavra do seu lábio e o meditar do seu coração seja agradável na presença do Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Papai, mamãe, senta com as crianças, vê se eles estão prestando atenção na história. Às vezes a gente faz uma pegadinha aqui para ver se eles estão prestando muita atenção. Ver se eles estão prestando atenção à história que o tio pastor está contando, né? Cobra deles. Agora os filhos, agora cobra depois do pai também. Queridos, nós estamos estudando aqui o livro de Neemias, porque nós estamos vivendo esse período, né, de reconstrução. Nós estamos repensando igreja, repensando o ministério. Como é que nós podemos ser igreja, não estando na igreja, mas igreja sendo igreja neste mundo de hoje? Então, o nosso ideal, o nosso sonho é fazer com que essa igreja continue testemunhando Cristo, mesmo não estando nas quatro paredes, mas que na sua casa, no seu trabalho, no seu lugar, no seu ambiente, você viva os valores do reino, os princípios do reino, a ética do reino, que você esteja demonstrando Jesus às pessoas, sem ser preciso convidá-la à igreja, porque antigamente o nosso evangelismo era esse, convidar as pessoas para vir à igreja, para ouvir, mas hoje não podemos fazer mais isso. Você tem que contar para os outros a sua história com Jesus Cristo. E nós estamos estudando o livro de Neemias, que é o livro que conta a história de um homem com Deus. Ele era um copeiro, um governante no palácio, ele toma ciência da situação do seu povo a mais de 1000 quilômetros, e quando ele vê que o povo está na pobreza, as muralhas quebradas, as portas destruídas, a Bíblia diz que ele chora, que ele ora, que ele jejua, que ele confessa os seus pecados, e o seu amor para com Deus, para com a pátria, para com a sua cidade era tão grande, que ele se coloca na brecha para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, as portas e as janelas. Ele ganha o favor do rei, porque Deus abençoa aquele que coloca os seus talentos, os seus dons nas suas mãos. Ele vem, ele anda, ele vê os destroços, ele chama pessoa boa para ficar do lado dele, ele convida bons líderes, homens de visão, homens otimistas, homens entusiastas, homens que no coração arde o reino de Deus, o amor de Deus. Ele une com essas pessoas são contagiadas, essas pessoas são impactadas, e essas pessoas enchem com o coração de amor, de ardor. Essas pessoas pegam os seus apetrechos, seus instrumentos, vão para o muro e começam a construir, pessoa ao lado de uma pessoa, um junto da outra pessoa, e assim todas as profissões, e assim todas as pessoas começam a reconstruir os muros.
Assim como Deus tem um projeto para a igreja retornar, para a igreja crescer, para a igreja se firmar, fundamentar, para que não haja entre nós necessitado, para que cada um distribua aquilo que tem recebido. O diabo também tem um plano para desestruturar, desanimar, para infiltrar, para fazer com que o seu coração não honre a Deus, não ame a Deus, não busque a Deus. O inimigo tem isso. E Sanbalá e Tobias, eles começaram a rir do povo, zombar do povo, ridicularizar do trabalho deles, entraram no meio deles, infiltraram no meio deles, para desanimar, para destruir, começaram a falar que era muito serviço, era muito trabalho, que eles não iam dar conta. Então o inimigo começou a fazer isso. Mas Neemias sempre, uma palavra que eu vejo nele, que marca, que me faz ser um apaixonado por ele, é que sempre ele buscava nessa hora reflexão. Ele parava, ele refletia e ele orava a Deus. E a sua oração era essa: ó Deus, fortalece as nossas mãos, ó Deus, fortalece as nossas mãos e olha para o nosso inimigo, o que eles estão fazendo. E ele tinha sempre uma boa palavra também para a igreja: olha, temam a Deus, não temos homens, peleje pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, peleje. E ele sempre tinha uma boa palavra, uma palavra que levantava, uma palavra que animava, uma palavra que trazia sustento. E assim a construção do muro foi acontecendo, os inimigos tentando de todas as maneiras destruir, seus planos sendo frustrados, mas Deus foi abençoando a vida deles. Então tiveram esses ataques externos, mas Neemias percebeu também, estudamos semana passada, que houve um problema interno, porque as pessoas tiveram que parar de trabalhar nos seus campos, nos seus celeiros, nas suas lavouras, para poder vir ficar no muro, e ficaram sem dinheiro, tiveram que pegar dinheiro emprestado para comida, dinheiro para pagar tributo, tiveram que hipotecar suas casas, tiveram que hipotecar seus campos, depois se venderam como escravos e seus filhos para os seus próprios irmãos. E o problema agora era interno. Então Neemias para um pouco a obra para tratar disso. Nessa hora parece que o inimigo sai, porque quando nós nos envolvemos em brigas internas, ele não precisa entrar, porque nós já estamos tão envolvidos daquilo que esquecemos da obra. Mas rapidamente ele detectou o problema, ele orou a Deus, ele refletiu, ele disciplinou, ele repreendeu o povo, as pessoas entenderam e perdoaram uns aos outros e voltaram novamente para o muro para poder reconstruir as muralhas de Jerusalém. E nós chegamos assim no capítulo 6, aonde então traz essa palavra. Neemias, capítulo 6. Tendo ouvido Sanbalá, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que não havia mais nele brecha nenhuma, ainda que neste tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalá e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia uma carta aberta, do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, com um ladrão de cada lado também sendo crucificado, muitas pessoas abandonaram Jesus. Ele ficou quase que só.
E algumas pessoas que estavam ao pé da cruz, ou outros um pouco mais longe, diziam: salvou os outros, agora salva a si mesmo. E começou a ridicularizar, a rir de Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: desce dessa cruz, aí nós vamos crer em você. Jesus, com as suas palavras, não muitas, mas poucas, e a sua atitude, ele também estava dizendo: eu estou fazendo, realizando, completando uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Então, quando Jesus morre naquela cruz, ele está lavando, perdoando. Deus estava em Cristo nos reconciliando, queridos. Jesus estava fazendo uma grande obra e não podia parar, ele não podia descer. Por isso que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Neemias, ele estava também lá concluindo praticamente o muro já estava quase que todo ele fechado. Só não havia ainda lugar, só havia ainda onde colocariam as janelas, mas no muro não havia brecha. Acho interessante essa expressão, não deixar brechas, para que o inimigo entre, sorrateiro. Nós não podemos deixar trincas, não podemos deixar nada para que o inimigo entre. O salmista diz: portas adentro, em minha casa vou ter coração sábio. Jó disse: não vão pôr coisas impuras diante dos meus olhos. E isso é não deixar brecha. E ele então não deixa brechas e começa a preparar para colocar os portais, colocar as portas, e Jerusalém já ia ficar fechada. Aí o inimigo, que veio para matar, destruir, para roubar, para poder pegar a glória para si, começa então a mandar recados e mais recados para Neemias: descemos, venha nos encontrar para a gente conversar. Em outras palavras, o que o inimigo queria era tirar Neemias do muro. E aonde seria essa reunião? Mais ou menos uns 30 a 40 quilômetros longe. A ideia era tirar os seus líderes, os principais, e eles invadiam Jerusalém e fazer ali um celeuma, fazer ali uma destruição. A Bíblia diz que 4 vezes eles mandaram o mesmo recado, mas 4 vezes Neemias deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Na verdade, ele queria distrair Neemias, queria tirar Neemias do foco, queria tirar Neemias da missão, tirar Neemias do propósito, tirar Neemias do ministério pelo qual Deus o chamou. Amados, é um alerta para nós: além de não deixar brecha, nós temos que prestar atenção no ministério que Deus deu para nós. Às vezes eu fico pensando na vida, né? Quantos que tinham ministérios bonitos, quantos que trabalhavam na igreja, quantos que corriam bem, mas hoje estão longe, se distraíram, se envolveram com coisas deste mundo, ficaram em conversinhas, como Sanbalá e Tobias queria que Neemias fizesse, se assentaram na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores, se detiveram nesses caminhos terríveis, e hoje não buscam mais a Deus, porque deram ouvido à voz do inimigo. Mas Neemias nos ensina essa firmeza, porque sem firmeza tudo cai, sem firmeza nada fica em pé, sem firmeza em Cristo a gente não passa pandemia, sem firmeza a gente não passa pela aflição, pela angústia, depressão. A ausência de firmeza nos faz cada vez mais distante de Deus. Desce, vem conversar, vamos bater um papo, vamos sentar à mesa, você merece. E muitos deixaram a obra, como Demas, amigo de Paulo, que amou o mundo e o abandonou e o deixou sozinho. Quem sabe isso aconteceu com você? Você largou a mão da obra, você abandonou o Senhor, você deixou o ministério da música, do ensino, do louvor, da adoração, você se envolveu com Sanbalás e Tobias da vida e deixou um muro, deixou a obra e deixou o reino. Neemias nos ensina isso, mandou 4 vezes, e 4 vezes ele deu a mesma resposta, porque ele sabia que por trás dessas palavras doces, por trás dessas palavras amáveis, por trás desse convite sutil, Neemias entendeu que eles queriam era fazer mal, eles queriam malandragem, eles queriam falar mal, eles queriam destruir.
E é por isso que ele não foi. Aí a quinta vez ele já vem agora com uma carta aberta, agora é uma acusação formal. Agora ele vai dizendo, olha, se você não vier, nós vamos espalhar para todo mundo aí o que você está querendo, você está pagando profetas para ir a Jerusalém, para dizer que você vai governar sobre ele, e quando isso chegar ao rei Artaxerxes, você vai ver o que vai acontecer com você. Agora a ameaça é mais dura, é mais cruel, é cara a cara, é o inimigo mostrando realmente as suas garras. Nós temos que tomar muito cuidado, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no seu final há caminho de morte. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem andamos, com quem falamos, com quem nos associamos. Foi o que aconteceu na casa de Davi, quando ele tinha um meio-irmão que entra na sua casa e começa a conviver com ele, e um dia ele abre o coração que está apaixonado pela própria irmã. Esse homem que entra na sua casa como um amigo, faz a cabeça, e ele acaba seduzindo a própria irmã, isso traz uma tragédia na casa de Davi. E às vezes nós não sabemos que está entrando na nossa casa, com quem nós estamos andando, e às vezes nós estamos recebendo esses convites sutis, vem, não tem nada não, vem um período da graça, tudo pode, vamos ali, tal, essas revisitações ao pecado, essas revisitações, aquelas coisas que devem morrer para sempre no nosso coração, tem que ser de uma vez para sempre. Neemias foi firme, e a sua firmeza foi o que o salvou. Diz, tudo teu coração é que inventas essas coisas, nada disso é verdade. Neemias desmascara o inimigo mais uma vez, eles sim que estavam pagando profetas para inventar essas questões. E Neemias, então, mais uma vez, ele diz, se eu largar a obra, tudo vai parar, nada vai para frente. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Querido, nós como igreja em Caxambu, nós estamos fazendo essa grande obra, essa obra de unidade da igreja, mesmo não estando presente, unidade das nossas congregações, dos nossos ministérios, unindo vidas, unindo famílias, unindo casais, líderes, liderança, a obra que a gente tem aqui de levantar a moral de uma cidade, a espiritualidade de um povo. Hoje a nossa missão é muito grande, nós não podemos estar dando ouvido à voz da tragédia, à voz daqueles que derrotam, daqueles que não têm uma boa palavra, que não têm incentivo, porque tem aqueles que não fazem nada, mas só criam obstáculos, só criam problemas, só criam distanciamento, e nós temos que ter no coração essa mesma convicção. Estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, líderes da igreja, tenham isso no seu coração. Estamos fazendo uma grande obra. Você aí no seu trabalho, no seu comércio, a mesma coisa, sua loja, seu empreendimento, estou fazendo uma grande obra, não posso parar, Deus abençoe minhas mãos, abençoe o trabalho de minhas mãos, me dê discernimento. Vai ouvir gente falando coisa ruim, mas firme no Senhor Jesus, porque o nosso trabalho é no Senhor, e no Senhor nada é vão. A lição para nós levarmos para casa, para que de alguma maneira a gente possa daqui sair com alguma coisa boa. Vamos pedir a Deus, em primeiro lugar, que discernimento espiritual, para a gente saber realmente quem é de Deus e quem não é. E Deus traz isso, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus trata com o nosso, e Deus revela. Vamos pedir a Deus discernimento, acho que é uma palavra muito importante nesses dias, é discernimento, saber com quem anda, com quem fala, com quem se associa, com quem você comunga, com quem você divide, porque não existe comunhão de luz com as trevas, não existe comunhão com Deus e o inimigo, então nós precisamos definir, é hora de discernimento, de que lado que eu sou, o que eu quero, e que obra que você está fazendo. Então a primeira coisa é esse discernimento espiritual. Qual é o meu mistério? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Eu não posso parar. A despeito das lutas, eu tenho que ser firme. Então, a primeira coisa, a gente ter esse discernimento. Segunda coisa, que nós entendermos que como igreja, como reino, nós estamos fazendo uma grande obra. Os anjos queriam fazer, mas Deus deixou essa obra para nós. E ela é muito importante. Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a boa obra. Deus confiou isso a nós, vai descer o Espírito Santo sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus confiou a nós uma grande obra, e essa obra é grande, é altaneira, maravilhosa. Não existe outro projeto maior no mundo do que o projeto da evangelização, de falar de Deus, do seu amor em Cristo, que Ele morreu por amor a cada um de nós, e aquele que aceita e que crê em Jesus tem a vida eterna. Discernimento espiritual e saber, pensar, guardar no coração que nós estamos realizando uma grande obra
e que nós não podemos parar. Pedro tentou tirar Jesus da cruz. Tem pena de ti mesmo. O próprio inimigo: te dou tudo se prostrado me adorares. Mas Jesus sabia da obra, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tenha consciência do seu chamado, não esconda os seus dons, seus talentos, mas seja firme, seja forte, abundante na obra do Senhor. E entenda também que essa obra não é uma obra qualquer, não é uma obra pequena, mas ela é vital. É a missão da igreja. E nós não podemos ficar calados. Se o templo fechou, nossa vida não, nosso coração não, nossa alma não. É que Paulo diz: eu estou algemado, mas a palavra não. Essa obra, ela é grande, ela é extensa. É por isso que Jesus diz que o reino é grande, os trabalhadores são poucos. Ela é prioritária, ela é vital para o mundo, e as pessoas hoje estão precisando ouvir a voz de Deus, o amor de Deus, o conforto que vem de Deus, o consolo que vem de Deus. As pessoas estão precisando de ouvir de você que você está bem, que você está firme, que você está encontrando na pessoa do Senhor Jesus Cristo realmente a esperança. E lembre-se que é de Deus que vem a força, é de Deus que vem o alicerce. É por isso que ele sempre ora: ó Deus, fortalece as nossas mãos. Não somos nós que vamos fortalecer, mas é Deus. Então, vida de oração, meu querido, vida de leitura da palavra, consulte o seu coração diante do Senhor, e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar firmeza, e você vai conseguir vencer os Sambalás, os Tobias da sua vida, os ataques, os dardos inflamados do maligno. Deus vai te sustentar. Concluindo, amados, para que Neemias vencesse isso, ele entendeu que a vida cristã é uma batalha constante, não há descanso. Quando as guerras não são externas, elas são internas. Então ela é dentro do coração e da alma. Então a nossa vida cristã não é um resort, a nossa vida cristã não é um hotel, não é um passeio, a nossa vida cristã é uma luta. E estamos constantemente em batalha, e Neemias sabia disso. Por isso que ele não deixava brecha, é por isso que ele não titubeava, é por isso que contínua e constantemente ele estava buscando a Deus e fazendo essa oração: ó Deus, fortalece as minhas mãos. A outra lição que Neemias passa para nós é sobre o seu caráter, sobre a sua espiritualidade. Ele venceu também porque ele era um homem de Deus. As pessoas não viram nele com que o acusar. Quantos ataques, quantas acusações. Por que ele não caiu? Porque nada daquilo era verdade. O que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém está olhando. Mesmo no escondido, ele era um homem de Deus, era um homem que achava graça aos olhos de Deus. O seu caráter, a sua vida, a sua postura, a sua ética era totalmente diferente, não havia com que o acusar. Então nós precisamos ter isso no nosso dia a dia, entender que nossa vida é uma batalha e que nós precisamos viver neste mundo como luzeiros. E é no meio de uma geração pervertida e corrupta que nós temos que brilhar. E Neemias, nós vemos isso claramente, no seu dia a dia. E ele contínua e constantemente estava se preparando, porque ele sabia que quando terminasse um ataque, outro automaticamente iria acontecer. Deus deu vitória a ele por causa dessas coisas. Você quer ter então uma vida vitoriosa? Peça a Deus: diz, Senhor, me dê discernimento, me faça entender que eu estou fazendo uma grande obra, que essa obra é vital. Ó Senhor, que o Senhor abençoe a minha espiritualidade, a minha vida de oração. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ó Pai, não me deixe cair, prostrar diante dos ataques do inimigo. Senhor, que o meu caráter, que eu seja realmente alguém, que seja um discípulo, que eu viva de uma maneira digna deste evangelho, e que o Senhor me prepare, que eu me apresente ao Senhor, e que o Senhor faça com que eu seja um obreiro aprovado, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. É isso que Paulo diz em Romanos, que nem morte, nem vidas, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você, meu querido, que me ouve, que Deus te dê vitória, que os inimigos que baterem à tua porta, que você, em nome de Jesus, possa derrotá-los. Curve-se diante de Deus, peça a Deus sabedoria, e Deus vai ajudar na edificação da sua vida espiritual, da sua casa, do seu empreendimento. Deus vai te dar vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Então ouça a voz de Jesus, não ouça a voz do mundo. Pegando a história do Pinóquio, não seja uma vida de falsidade, uma vida de máscara, mas que a sua vida seja uma vida real, que aquele grilozinho que ficava ali falando no ouvido dele, assim o Espírito Santo fale ao seu ouvido, e que você abra bem
e você entenda o que Deus tem para você. E o que é que Deus tem? É uma vida nova, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E quem está em Cristo é mais do que vencedor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Sabemos das nossas lutas, dos inimigos ao redor, nós mesmos, nossos inimigos internos, às vezes o cansaço, às vezes a angústia toma conta, às vezes vontade de desanimar. Ó Pai, às vezes os ataques externos nos querendo tirar do caminho, querendo nos tirar do reino. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça firme, forte, que ninguém se desvie, que ninguém largue a arma, que ninguém largue a ferramenta, que ninguém largue o posto, mas que cada um seja um atalaia. Ó Pai, se nesse meio, se alguém já prostrou, desanimou, que o Senhor levante, que o Senhor anime, que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor levante, que as pessoas sejam animadas, fortalecidas e venham para o Senhor com toda a força, com toda a gama, e que o Senhor levante homens com essa disposição, com essa bravura, com esse espírito que vem do Senhor, de otimismo, de coisas lindas, ó Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração como igreja. Fortalece as nossas mãos para nós concluirmos a Tua obra. No nome de Jesus.